Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui com o pastor Rogério Costa. Ele é um homem que tem um chamado em nações muito forte, especialmente aqui na América do Sul, mas tem sido usado por Deus na implantação de igrejas, trabalha também com orfanato, enfim, tem acompanhado pastores. Deus tem levantado esse homem de uma maneira assim muito especial, e eu creio que você vai ser tremendamente abençoado. Ele é líder de uma missão também, chamada Missão Despertar, que tem como principal objetivo despertar a noiva, para esses últimos dias que a igreja está entrando. Quero te convidar a você ficar bastante atento, que eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Seja bem-vindo aqui, viu, pastor? Deus te abençoe. Bom dia. Jesus é tudo, amém? Somos uma família, somos servos uns dos outros, batalhando pela fé no Senhor, cumprir o nosso tempo aqui essa peregrinação. Uma alegria muito grande. Ricardo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo privilégio. O Leozão, meu amigo, a Mônica, o Davi. E muita alegria mesmo estarmos aqui adorando Jesus, amém? Somos todos irmãos, somos todos servos, e estamos todos trabalhando para glorificar, exaltar, fazer Jesus temido, adorado, reconhecido como Rei de todas as nações. Aleluia! Estou aqui com meu filho também, o Israel, meu filho, meu melhor amigo depois de Jesus, é meu filho. E meu discípulo, meu companheiro, que eu amo muito. A gente ficou conversando de madrugada até tarde, né, Iel? Lá na varanda de casa, e é muito bom a gente ter os nossos filhos como os nossos companheiros. É um jovem cheio do Espírito Santo, né? Muito precioso, solteiro, bonito e rico. Olha só, tudo que você orou, irmã. Depois ele me pega ali. Estou aqui com o Bieda também, meu filho espiritual. Irmãos, o Bieda, ano passado, ele veio comigo. E ele não é bobo nada, né? Aí a Natália veio lá do Acre, estava fazendo a escola do clamor aqui. Aí depois da ministração, eu fui orar por algumas pessoas e tal. E a Natália, eu achando, ingenuidade minha, que ela estava lá para receber oração, irmãos. E ela era de olho no Bieda. Aí agora os dois estão orando, estão se preparando aí. Aí o Bieda veio falando comigo no carro. Quem veio para o clamor foi a Natália. Ela clamou e Deus respondeu a ela. É uma alegria, eu sou casado com a Cris há 25 anos, graças a Deus, 30 anos juntos, e nós temos 4 filhos, e somos uma família muito alegre, que ama Jesus, uma família muito simples, como tem que ser todo cristão, amém? Estou muito feliz de estar aqui, ver o Joe, ver tantos amigos aqui. Nós vamos falar da palavra de Deus. Nós deixamos aqui um material também. Esse material todo ele é para missões, irmãos. Se você puder abençoar, nós temos um trabalho. A gente está abrindo poços hoje, fazendo poços em algumas aldeias na região do Peru, na selva peruana. E nós estamos trabalhando ali com a etnia Shipibo, Conibo, e graças a Deus temos aberto alguns postos de água potável, porque muitas crianças morrem ali por falta de água. Então a gente tem realizado esse trabalho no reino de Deus. Então tem um material ali, e a gente também tem desenvolvido um projeto. A gente está levantando 7.000 intercessores no Brasil, para aqueles que não se dobraram a Baal, amém? Nós não vamos nos dobrar nesse tempo do fim.
E tem um material ali de intercessão, se você puder depois passar lá para conhecer também, para nos ajudar. A gente quer levantar um grande exército de pessoas que vão servir o Senhor, vão interceder, isso que o Ricardo estava falando aqui. Todos nós temos esse ministério. Você não vê na Bíblia ministério de oração, porque é um sacerdócio universal de todo cristão. Todos nós estamos recrutados para essa obra. Glória a Deus. O Brasil entrou num novo tempo e é importante que a igreja tenha discernimento de que o nosso papel no sacerdócio, de interceder pelo Brasil, pelo novo governo, pelos governantes, a igreja brasileira está tomando uma evidência significativa em vários campos, e nós temos que ter um posicionamento como sacerdotes, como nação santa, glória a Deus, de interceder pelos nossos governantes. Tem pessoas aqui de todos os lugares do Brasil, você tem que ter um posicionamento como um intercessor ali na sua cidade. Deus, ele conversando com Abraão, ele procurou o intercessor ali em Sodoma. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Será que na sua cidade Jesus pode contar com você como intercessor? Se ele procurar ali, será que tem um intercessor aqui nessa cidade? Será que tem alguém aqui que se coloque na brecha, alguém que se posicione em favor deste povo, né? Em favor das nações, em favor dos que estão sendo escravizados pelo diabo? Então nós vamos falar um pouquinho, vamos abrir a palavra de Deus. Bieda, pega aqui para mim, pega esse material aqui. Mateus capítulo 13. Que bom rever o Léo, meu amigo, tantos anos caminhando aí, Léozão, esse homem tão precioso. O Ricardo também, estivemos lá no Haiti juntos, servindo o Senhor ali. Nós vamos falar sobre o reino em mistérios. Mateus capítulo 13. É muito importante nós compreendermos os movimentos espirituais e por que Deus te trouxe aqui para a escola do clamor. Cada pessoa está posicionada no mundo espiritual, em um lugar no mundo espiritual. Quando nós participamos de um treinamento como esse, Deus levou o Ricardo e toda a equipe do clamor a um lugar no mundo do espírito. Quando você vem e se insere com um ministério, você espiritualmente é posicionado aonde aquele ministério se encontra no mundo espiritual. Por isso que quando você está aqui, tem toda essa dimensão de glória, tem todo um nível de autoridade espiritual, os céus abertos, aí você retorna para a sua cidade, você fica assim, mas por que aquela glória que nós vivemos ali aqueles dias não manifesta aqui na minha igreja local, na minha casa, no meu dia a dia? Porque há um posicionamento espiritual. É sobre isso que nós vamos falar hoje, que nós podemos nos mover nas regiões celestiais. E você, quando você retornar para a sua igreja, para a sua cidade, retorne mais humilde do que você veio. Retorne mais simples. Retorne descalço. Retorne ali, não é para criticar a igreja local ou o pastor que está se esforçando para romper. Ele precisa da sua ajuda. Nós precisamos nos unir para que toda a igreja do Senhor entre nessa dimensão, entre em um lugar no mundo do Espírito, onde a glória de Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural. Aleluia! Jesus falando ali em João 14, ele fala assim, olha, para que onde eu estou, vocês também estejam. Mas fisicamente eles estavam ali. Mas espiritualmente eles estavam posicionados em um lugar diferente. Você está ao lado de uma pessoa que espiritualmente pode estar
posicionado em um lugar muito diferente do seu. É sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre esse posicionamento no mundo do Espírito. Glória a Deus. Mateus 13, Jesus explicando a parábola do semeador, verso 10 em diante. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Diga, mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Então existem mistérios do reino dos céus que são dados a conhecer. Para quem? Para quem caminha próximo de Jesus. Para quem está andando próximo dele. Aleluia! Você vai receber aqui, está recebendo palavras que estão abrindo chaves, que estão abrindo portas, entendimentos espirituais, mistérios do reino dos céus, para que você possa também ajudar outras pessoas a se mover no mundo espiritual. Nós temos que nos mover no mundo espiritual. Esses mistérios, eles que são revelados nas Escrituras, eles são dados a conhecer. É possível conhecer os mistérios do mundo espiritual. É possível um reino que tem tantos mistérios. Você entrou por esse reino através de Jesus, mas existem tantas coisas para serem exploradas ali. Quando Colossenses 1,13 fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para esse reino de mistérios, você foi espiritualmente transportado de um lugar das trevas para um lugar no reino de Deus. Então, quando você foi transportado, você se moveu espiritualmente. E quando Deus traz uma pessoa para um treinamento intensivo, para você receber palavras, ministrações de homens e mulheres ungidos de Deus, é porque Ele quer mover você nas regiões celestiais. Você está aqui não é só por um movimento geográfico. A geografia bíblica é maravilhosa, os movimentos de Israel, cativeiro na Babilônia, no Egito e tudo mais. E você vê sempre Deus movendo Israel no Antigo Testamento. O povo estava em movimento. E a Bíblia é sombra daquilo que acontece no mundo espiritual. Então há um movimento também geográfico espiritualmente. Quando você se movimenta e você recebe as revelações dos mistérios do reino, a sua identidade também vai sendo mudada. Você recebe um novo nome, uma nova missão, uma nova maneira de pensar, novas vestes, porque você movimentou-se no mundo do espírito. E quando você está no seu quarto, de porta fechada, orando, adorando, se enchendo do Espírito Santo, orando em línguas, está se movendo no Espírito, você pode estar parado no quarto, mas se movimentando no céu. E isso é maravilhoso. Então, quando Jesus fala, olha, eu quero dar a vocês conhecer esses mistérios, você tem que estar muito próximo no relacionamento com Deus. Você tem que sair dessa escola determinado a estabelecer não somente aquele mover e viver desse mover, daquilo que você está recebendo aqui. Isso tem que ser mantido através do relacionamento com Deus. Através de uma vida de jejum, oração, consagração ao Senhor, que daqui 10 meses que você recebeu aqui ainda esteja fluindo de você. Daqui 3 anos esteja fluindo de você. Você possa estar recebendo e se preparando para se mover nas regiões celestiais. Quantos estão entendendo? No tabernáculo de Moisés, por exemplo, haviam 3 dimensões, 3 lugares. E o tabernáculo era um protótipo, uma sombra do céu na terra. E é tão interessante que Deus manda Moisés edificar o tabernáculo no meio do deserto. Então,
traga a dimensão do céu para o deserto desse mundo. É uma linguagem de Deus. Olha, existe um tabernáculo no céu. Traga a sombra desse tabernáculo no deserto desse mundo. E ali vocês vão aprender leis relacionadas à forma de adoração a Deus. Então, quando Deus passa as instruções, a visão de como ele deveria ser adorado, ele estava passando ali também para os sacerdotes levitas. Ele estava passando uma visão de movimento espiritual sobre uma nação que estava saindo de um cativeiro, de uma região de cativeiro. Quando nós saímos da escravidão do diabo, quando nós saímos da escravidão do pecado, a primeira coisa que o Senhor vai trabalhar na sua vida, nesse aspecto, é você aprender a se mover no mundo do Espírito. Porque senão você vai ficar desejando a cebola do Egito novamente, querendo retornar para um lugar espiritual de escravidão. E aí entra a importância de você entender os mistérios, entender o funcionamento do mundo espiritual, as regiões celestiais, os lugares espirituais. Todos nós estamos conectados aqui a um lugar espiritual. E ali, quando eles começavam a adorar, os levitas, eles tinham uma determinada veste para servir no átrio. Eram outras vestes no santo lugar. E o sumo sacerdote, ele tinha outras vestes para entrar no santo dos santos e apresentar e trazer a glória de Deus, porque as vestes falam de identidade, de movimento. Quando você se movimenta, você recebe novas vestes. Zacarias 3 fala que o sumo sacerdote Josué, ele estava com as vestes sujas. E ele precisava entrar numa dimensão, num lugar espiritual. Então o Senhor aparece para ele, e Satanás também se opõe a ele. Mas Deus fala assim: olha, eu vou trocar as suas vestes, eu vou trocar a sua mitra, sua maneira de pensar, para que você possa apresentar um sacerdócio que me seja aprazível, aprovado, para que a minha glória se manifeste. Então nós temos que trocar as vestes. Deus te trouxe aqui para trocar suas vestes, para trocar sua mitra, para te dar vestes novas e um sacerdócio novo, uma nova mentalidade espiritual, uma nova visão espiritual, para que o Espírito do Senhor possa executar os desenhos espirituais que Ele tem para a sua vida. Então você não pode exercer um sacerdócio no Santo dos Santos, se as suas vestes, elas estão ainda no nível do átrio. É interessante essa questão, porque quando Jesus, ele começa o seu ministério, ele não vai lá em Caifás, ele vai em João, que estava pregando no deserto da Judéia. Porque ali tinha dois tipos de sacerdócio. Um que havia sido rejeitado, mas estava operando, o sacerdócio levítico, que estava dando lugar para um nazireu, filho de um levita. Zacarias era levita. E ele apresentou lá no turno de Abias a Deus, e o anjo vem ali do lado do altar de incenso e fala para ele. Ele nasce debaixo de uma palavra do céu. E quando Jesus ele aparece, ele não vai lá em Caifás, em Anás, os sacerdotes, as autoridades de um sacerdócio falido. Jesus não vai encontrar pessoas cujo sacerdócio não está aprovado no céu. Então ele vai ao encontro de João. João era um nazireu. E ali, quando ele vai até João, João ativa. Jesus havia sido nascido do Espírito, gerado no ventre de uma virgem. Nós conhecemos a história. Por que o Espírito Santo veio sobre ele, se ele já havia sido gerado pelo Espírito Santo? Porque ele estava entrando em uma nova dimensão.
para Deus te colocar numa nova dimensão, vai ser necessário que você entre debaixo de um sacerdócio aprovado no céu, para que o céu se abra sobre você, que o Espírito Santo venha numa dimensão mais poderosa, para te direcionar ao cumprimento do desenho espiritual, profético que Ele tem para a sua vida. Por isso Deus te trouxe aqui, para que João Batista possa te batizar, para que a voz profética possa te batizar, para que a voz profética possa abrir o céu sobre a sua cabeça, para você entrar numa nova dimensão. Você não veio aqui por causa das suas feridas e fraquezas da carne. Jesus está com uma proposta muito mais alta para você. Ele está querendo algo muito mais forte. Mas você tem que trocar as vestes. Você tem que se sujeitar à voz profética. Você tem que perceber que há um movimento espiritual e que o Espírito Santo está vindo para te enviar a cumprir a sua missão. Aleluia? Então há um movimento espiritual. Os mistérios do reino de Deus. Os mistérios. E uma das coisas que vai te ajudar a compreender esse mistério, está em 1 Coríntios 14, vamos lá. Verso 2: Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito, fala mistérios. Ele é um Deus que através do Espírito Santo, Ele vai revelar os mistérios do seu reino. A oração em línguas é uma das práticas espirituais mais importantes da igreja, para que os desenhos e os mistérios de Deus sejam ministrados dentro do seu espírito. Então você exercer essa prática, quando você recebe esse dom maravilhoso dado pelo Espírito para a igreja, para que os mistérios do reino de Deus, os desenhos, os códigos espirituais, sejam colocados dentro do seu espírito e decifrados através da palavra. Então você vai orando em línguas, você recebe um batismo como Jesus recebeu, e você começa, o batismo fala dessa troca de identidade. O Espírito Santo não veio para pessoas perfeitas, ele veio para pessoas falhas como eu, como você, para que nós pudéssemos receber dele mesmo a condição de caminharmos em santidade. Então, é para você que ainda não ora em línguas, é um dom maravilhoso, cujos mistérios do reino serão colocados no seu espírito. Aleluia. Amém? Amém? Os mistérios do reino. E ali você começa. Quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica. A prática da oração em línguas vai te ajudar no entendimento desses mistérios, para que você possa penetrar os céus, compreender os desenhos, os movimentos, e entender que existem dois reinos operando, duas cidades espirituais. Existem duas cidades que elas estão estabelecendo uma batalha por governos na mente, para que você possa compreender tanto a ação de Babilônia, quanto a ação da Nova Jerusalém, quanto a ação da cidade das trevas, dos lugares espirituais, dos cativeiros, os lugares onde as pessoas ficam presas espiritualmente,
os lugares espirituais, as regiões de cativeiro, de escravidão, para que você compreenda como é a ação, a organização das trevas, para colocar em liberdade os cativos. Existe um tabernáculo das trevas. Atos capítulo 7. Vamos lá, por favor. Estevão, ali no seu discurso, ele está dizendo assim: verso 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque? E a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Veja que quando ele fala do tabernáculo de Moloque e Renfã, que é um dos principados, o povo estava espiritualmente, eles não levantaram nenhum tabernáculo de Moloque ali, fisicamente. Fisicamente. Eles levantaram os deuses que abriram espaço para adoração a outros deuses. Altares que abriram espaço para adoração a outros deuses. E Deus traz o tabernáculo do céu para eles, mostrando para que, como nós podemos caminhar em direção ao Santo dos Santos, na glória de Deus, e na proporção que você vai caminhando, os mistérios vão lhe sendo revelados, você começa a andar numa dimensão espiritual, a sua mente espiritual ela é ativada, a maneira de você enxergar o mundo do espírito, entender a questão do pecado, compreender o movimento dos demônios, os altares das trevas, as feitiçarias, as prisões de alma, tudo aquilo que o diabo tem tentado trazer como cativeiro, o Espírito de Deus ele vai te dando o entendimento, para que você possa colocar em liberdade os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para libertar os cativos, os que estão cativeiros, presos nas regiões da sombra da morte, do engano. Deus está te preparando nessa escola, para você ser um libertador dessa geração, para você entrar nas regiões celestiais das trevas, quebrar os grilhões do diabo, colocar em liberdade os cativos, colocar em liberdade as nações, colocar em liberdade as crianças, colocar em liberdade os jovens, colocar em liberdade os casamentos. São muitos lugares que a Bíblia relata. O abismo é um lugar das trevas, o Tártaro é o lugar onde os anjos mais violentos das trevas estão presos. Os lugares das trevas, eles são reais. Jesus, ele falou 11 vezes sobre o inferno, e uma vez sobre o céu, fazendo menção sobre as coisas celestiais. Ele fala muito mais desses lugares de escravidão, para que não sejamos presos e levados até lá. Então, o mundo espiritual é um mundo em mistérios. Agora, para entrar no tabernáculo de Moloque, o nível de profundidade para colocar em liberdade os cativos é proporcional à profundidade que você entra no tabernáculo de Deus. Por isso que você, na adoração, no sacerdócio, você vai orando em línguas, meditando na palavra, você vai se achegando ao Santo dos Santos, você passa pelo átrio, pelo santo lugar, pelo candelabro, a mesa dos pães, você vai entrando no tabernáculo do céu, se revestindo, recebendo novas vestes, nova identidade, uma nova mentalidade espiritual, um novo nível de autoridade. Para quê? Para que quando você for se mover no tabernáculo das trevas,
você possa colocar em liberdade os cativos que estão nos lugares mais profundos. Por isso que tem muita gente que não consegue orar por um usuário de droga, por um usuário de crack, por exemplo, e não consegue libertá-lo do cativeiro do crack, porque o seu nível de autoridade no reino de Deus é pequeno. Jesus falando com os discípulos, por que nós não podemos expulsar? Porque essa casta só sai com oração e jejum. Por que só Jesus entrou nas regiões inferiores da terra, tomou a chave do diabo, pisou na cabeça dele, nos colocou em liberdade? Porque o nível de adoração, de relacionamento com Deus, de comunhão dele como homem, era um nível mais profundo. Quanto maior o seu nível de profundidade com Deus, mais profundo também você irá nas trevas para libertar os cativos. Acontece que as pessoas querem, eu tenho um chamado para missões, eu tenho um chamado no ministério de adoração, eu tenho um chamado para crianças, eu tenho um chamado, mas o seu lugar no tabernáculo do céu é raso. Você é raso no mundo espiritual, no reino dos céus. Você não entrou num nível de profundidade que vai te dar autoridade para colocar os cativos que estão presos nas regiões inferiores da terra. Quantos estão entendendo? E quando Deus nos dá a oração em línguas, em espírito fala mistérios, a oração ela vai te ajudar a abrir o seu entendimento. Olha, você precisa se libertar desse cativeiro que você se encontra, da língua grande, da fofoca, da incredulidade, do medo. E o Espírito de Deus começa a mostrar a sua própria condição, da sua incredulidade. Você é mentiroso, você fala, tinha 10 pessoas na igreja, você fala que tinha 40. Isso é mentira. Você gosta de ampliar as coisas, você quer aparecer para as pessoas, você vai se enchendo da presença de Deus, a verdade de Deus vai entrando no seu espírito, e aquela identidade de hipocrisia, de aparência humana, de querer ser aceito pelo homem, vai sendo substituído por uma identidade espiritual, de um homem santo, uma mulher santa, que anda na verdade, no amor, na misericórdia, na humildade, no serviço do reino. Então, essa troca de vestes, ela é necessária. A oração em línguas te ajuda para te revelar no seu espírito, porque edifica a si mesmo, para que você possa se arrepender e não viver de falsas aparências literais, querendo apresentar uma coisa que você não é, querendo ser algo que você não é. Estão entendendo? Nós somos chamados para andar na verdade, o espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, não conhece. Então você não anda pela aprovação do homem, você anda pela aprovação de Deus. Você anda na verdade. E conhecereis a verdade. Quando você anda na verdade, você vai ser liberto. Mas se você tem uma vida de mentiras, de hipocrisia, de enganos, engana a si mesmo e quer enganar as pessoas, quer enganar os céus, não tem como. Nós somos dependentes do Senhor, aleluia. Nós somos todos servos uns dos outros. Nós somos todos irmãos, nós somos um só povo, nós temos um só Salvador, um só Senhor. Não há separação aos olhos de Deus, você tem o mesmo valor que eu, porque o mesmo sangue que foi pago por você, foi pago por mim. O mesmo preço que você foi comprado, eu fui comprado, nós temos o mesmo valor no céu. O sangue de Jesus. Então quando você começa a ter um entendimento espiritual, de que você precisa da aprovação do céu e não da terra, e anda na verdade, você vai ser revestido da autoridade para colocar em liberdade. Para colocar em liberdade tem que andar na verdade. Até rimou, né? Porque conhecereis a verdade. O que liberta é a verdade. E você vai se enchendo do Espírito, orando em outras línguas, a verdade de Deus vai enchendo o seu coração, e o Espírito Santo fala, você é um péssimo marido. Opa, você não honra sua esposa, você não ama sua esposa,
Você não dá 5 mil reais para ela ir para o shopping. Eita, ó. Estou falando que os céus estão se movendo aqui. Os homens gritam, está amarrado, as mulheres, amém. Estou brincando, é porque vocês estão muito tensos. Mas quando você honra a sua esposa, Deus te mostra assim, você é servo da sua esposa. Você precisa honrar a sua esposa. Jesus fala lá em Efésios 5, através de Paulo, ele fala assim, olha que grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. O texto fala que Cristo apresentou a igreja sem rugas, sem manchas, sim ou não? Santa, lavada pela palavra. Jesus apresentou ao Pai uma noiva que Ele lavou com a palavra. Aí você está doido para fazer para trabalhar, fazer um ministério, romper, um ministério com significado, um ministério que vai prosperar no reino, etc, etc. Aí lá, na prestação de contas, que vamos prestar contas, Jesus conta 4 parábolas de prestação de contas. Ele fala assim, eu quero, Senhor, olha quantas igrejas eu abri, quantos discípulos eu formei, quantas nações eu alcancei, quantas pessoas, pregações eu fiz. Aí Jesus fala assim, não, me chama sua esposa. Porque foi o que Cristo apresentou para ele. Aí você vai entender que o seu maior ministério era a sua esposa. Você quis alcançar as nações, mas você precisa compreender que Deus, os valores de Deus às vezes não são os nossos valores. E esposa, você vai apresentar o seu marido. Porque na relação de aliança, depois da aliança com Deus, é a relação do casamento. Então, quando nós vamos nos enchendo e nós vamos percebendo que o Espírito Santo nos leva a valores que às vezes aos nossos olhos são uns, mas aos olhos dele são outros. Você quer alcançar as nações e não cuida da sua casa? Você quer alcançar as nações e você não ora com a sua esposa? Você não ora com seus filhos? Você não discipulou seus filhos? Você não os ensinou a amar o Senhor? Os valores de Deus, irmãos, quando você vai se enchendo da verdade, o engano vai saindo de dentro de nós, a ilusão daquilo que o homem acha que é importante. Olha, Samuel, eu não vejo como você vê a aparência. Eu vejo aquele ruivozinho ali, cabelo partido de lado, de óculos, bonito, filho de Jessé, camisa branca, pregando lá na escola do clamor. Enquanto Samuel estava vendo Eliabe, Jesus estava com os olhos em Davi. Às vezes você está com os olhos no lugar errado. Deus te trouxe aqui para corrigir sua visão, aleluia. Para trocar as suas vestes, para revelar os mistérios, para mover você nos céus, para te conduzir ao tabernáculo do céu, ao nível de intimidade e relacionamento com Ele, para te dar autoridade, para entrar no tabernáculo das trevas, para libertar os cativos, para ensiná-los, amá-los, ensinar a amar a Deus, a amar a família, a amar as pessoas, a servir as pessoas, a amar o que Deus ama, a valorizar o que Deus valoriza, a ter a mente de Cristo, aleluia. E você vai orando em línguas, você vai se enchendo, você vai se enchendo, você vai se enchendo, e você vai olhando para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai te transformando, você começa a ter a mente de Cristo, e aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. E ali você se une ao Senhor, você tem a mente de Cristo, você se torna o corpo de Cristo. Se fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, disse
Paulo para a igreja na Galácia. Você é revestido de Cristo, tem a mente de Cristo, tem o Espírito de Cristo, você é o corpo de Cristo. Aí ele fala assim, não serve, eu ainda vou te dar o meu nome. Aí você tem o nome de Cristo, o corpo de Cristo, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, em quem você está se tornando. Aí ele fala, não, eu vou te dar o meu nome, você vai ser o meu corpo, eu vou te dar o meu Espírito, você vai se unir comigo, vamos ser um. Eu vou colocar em você a minha mente, vou colocar em você as minhas vestes. E eu vou te dar a minha linguagem. E você começa então a orar em línguas, para que você comece a substituir a mente corrompida, a mente com os valores errados da terra, a mente que recebeu tantos códigos e informações fora do reino. E através do Espírito Santo, você vai se tornando como Ele é. Porque o propósito de Deus é que você tenha Jesus, o último Adão. Aleluia. Ele vai encontrar em você o último Adão, não o primeiro. Ele quer encontrar em você a identidade do último Adão. Assim como Jesus, ele entrou nas regiões inferiores, e Efésios 4 fala que ele trouxe cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele foi lá e libertou, ele trouxe os salvos do Antigo Testamento. Ele estava ali resgatando, e nesse caminho, quando ele estava indo para o céu, ele para, porque ele escutou uma mulher chorando na porta do túmulo. Maria, você é o jardineiro? Você pegou o corpo dele? Não me toques, Maria. Eu preciso me apresentar para o meu pai. Vai dizer a Pedro e a meus irmãos que eu os encontro na Galileia. Ele estava subindo, irmãos, Jesus é demais. Ele estava subindo. Eu fico imaginando esse texto, quando eu medito nesse texto. Estava ali Daniel, Davi, Jeremias. Os homens, mulheres, salvos do Antigo Testamento, subindo para se apresentar ao Senhor. E ele escuta uma mulher chorando. Jesus, ele é um Deus pessoal. Ele é o seu Deus. Você não precisa da aprovação dos homens, você tem a aprovação dele. Você não precisa ser algo que ele não te projetou para ser. Seja simples e humilde de coração. Seja uma pessoa curada, tendo a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, o coração de Jesus, tendo a identidade de Jesus, amando as pessoas, servindo as pessoas. Jesus nunca fez um milagre para ele. Ele viveu, e a gente deve ter nele o nosso exemplo. Ele disse para nós assim: tome a sua cruz e venha após mim, se você quiser me seguir. Sabe, irmãos, quando Jesus fala sobre a cruz, ele está falando algo assim para que nós pudéssemos entender que nesse processo que ele viveu, é o processo que vamos passar. Nós vamos, irmãos, cruz é um lugar de solidão. Ninguém é crucificado com você, você se coloca. E às vezes parece que até Deus nos abandonou, como foi com ele. Deus, onde está o Senhor? E você está passando pela cruz, porque você está passando por um batismo. Você precisa passar por esse momento, para que você possa entrar no lugar celestial. Jesus precisou morrer por nós, para que ele pudesse entrar nas regiões mais profundas da terra. É necessário que você morra, e muitas vezes, irmãos, morrer não é fácil.
Às vezes um momento de solidão, você pergunta assim, cadê meu marido, cadê minha esposa, cadê o pastor, cadê meu líder, cadê o discipulador, cadê minha família, cadê? Não, e o Senhor está falando, não, você tem que passar por isso, você tem que vencer, eu quero te dar autoridade, você tem que passar por isso sozinho. Eu quero estar com você, eu quero que você vença, eu quero que você vença. O maior de todos os inimigos, que é a morte. Talvez você veio para cá achando que era a escola do clamor que ia resolver o seu problema, que os pastores aqui que vão resolver. Não, meu irmão, é Jesus que vai te resolver, mas Ele vai te levar para você passar pelas etapas que precisam ser passadas. As experiências que você precisa ter com Ele. As experiências que você precisa ter para você receber um novo batismo. A palavra diz em Filipenses 2 que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas depois que ele passou, Paulo escreve que Deus lhe deu um nome, acima de todo nome. Veja, ele precisou passar pelo processo de morte, para receber a identidade. E às vezes estamos passando por um processo, mas a nossa mente é natural. E Deus está querendo te batizar, te dar uma nova identidade. Ele está querendo que você vença uma determinada etapa, para te dar autoridade, para ir no lugar mais profundo, para libertar pessoas que estão presas. Porque você passou por uma etapa, você vai em um lugar. Você consegue pregar até um lugar. Mas para você ir no lugar mais profundo, você precisa de passar por outras etapas. Estão entendendo? Jesus passou pelo deserto, viveu o seu tempo messiânico profético, mas ele precisava passar pela cruz, para ele viver agora e ser quem ele é para nós. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o caminho, a verdade e a vida, pelo seu sangue, Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos. O autor de Hebreus escreve isso, e ele fala, olha, você pode ir no Santo dos Santos hoje. O sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, para entrarmos com intrepidez, até o Santo dos Santos. Ele abriu o caminho, para você ir lá, para você entrar no lugar mais profundo. Você pode entrar no lugar mais profundo. Deus está te preparando para ir no lugar mais profundo. Ele parou tudo na sua vida, para esse tempo aqui, renovar a sua mitra, renovar a sua maneira de pensar. Ele abriu seus olhos espirituais. Ele está, porque você vai voltar, às vezes sua cidade é pequena, às vezes a sua igreja é pequena, você não pode, não é questão de igreja pequena, igreja grande, não é questão de ministério, não é questão disso, irmãos, é questão da nossa mentalidade, porque nós somos um povo só, não existe igreja pequena se nós somos um. Existe mente pequena. Nós somos um povo. Nós somos os filhos de Deus. E lá naquele lugar é que o Espírito de Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, para você colocar os cativos que estão ali, sedentos, para sair em liberdade dos cativeiros das trevas. O reino das trevas, Babilônia. Você estuda Apocalipse 18, você vê ali o desenho da cidade de Babilônia. Babilônia tem 3 agentes: Satanás, o pecado e a morte. Os 3 agentes de Babilônia, da cidade das trevas. Uma cidade é um lugar aonde, composto por vários lugares, em uma mesma região. Os cativeiros de uma cidade, Satanás e seus demônios, eles são organizados. Tem pessoas presas, por exemplo, em um lugar que são os vícios, a pornografia, a avareza ao dinheiro, a vaidade, o orgulho. Pessoas que estão presas nos lugares celestiais das trevas. Através do pecado,
E o diabo vem com as tentações para que o pecado, ele possa abrir legalidade para a ação desses demônios na vida da pessoa. Da mesma maneira que o reino de Deus, ele tem Jesus, a santidade e a vida como os elementos da Nova Jerusalém. A santidade passa a ser o nosso novo estilo de vida. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. E somos portadores da vida eterna. Então, há um embate do reino da morte, do reino das trevas, com o reino de Deus, o reino da vida. Pessoas presas no cativeiro da morte, é de lá que Jesus quer libertar os cativos. Ele precisa de pessoas que têm uma mentalidade transformada. Porque uma pessoa cativa, ela não pode libertar outro. Imagine você preso num cativeiro, a pessoa presa numa penitenciária, numa cela. Aí ela vira para o outro preso e fala: a partir de hoje você está em liberdade. Ele não tem o quê? Autoridade. Porque ele está em igual condição. Então, Jesus veio para te libertar dos seus cativeiros. Não somente isso. Para te fazer autoridade para libertar outros. Mas nós estamos vivendo um tempo de uma igreja doente, com a mente doente, pessoas que não se relacionam com Deus. Eu vi uma pesquisa agora, 80% da igreja não é dizimista, fiel ao Senhor. 80% de várias igrejas. Eu falei, não, eu fiquei em crise. E sabe quantas vezes você escuta sobre dízimo e oferta num culto? Toda vez que você vai no culto, fala de dízimo e oferta. Sim ou não? Mas por que as pessoas não conseguem ser dizimistas e ofertantes? Porque estão presas. Estão presas no cativeiro do engano. Quando a pessoa ela fica presa no cativeiro, ela não consegue prosperar, colocar outros, não estou falando de prosperidade financeira, prosperar na vida de Deus, o crescimento da vida de Jesus, o crescimento no reino, o crescimento da santidade, o crescimento da glória, o crescimento da presença, o crescimento do Espírito, da unção, da visão. Agora Deus está mudando a sua mentalidade, sua maneira de pensar, de ver, transformando os seus valores, fazendo de você a imagem de Jesus, aleluia, para você ser um instrumento dele, dando uma mentalidade, pessoas maduras no reino. Ele vai casar com uma noiva, não com uma criança. Uma noiva adornada, madura, que tem responsabilidade para assumir uma aliança, que tem responsabilidade com o reino, que é capaz de gerar filhos. Uma noiva. Aleluia. Nós somos um desenho espiritual poderoso. Quando Deus, vamos lá em Efésios 2 para você ver algo. Quando Paulo escreve aqui, Efésios 2. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto.
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui agora, Paulo está trazendo uma visão muito poderosa sobre a unidade dos gentios com os judeus, e ele fala da questão do edifício, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja, com uma nova mentalidade, quando ele fala de fundamento, ele fala das bases do pensamento, das revelações dos apóstolos. Qual o fundamento apostólico? Primeiro, Jesus é o único caminho. É aquilo que é comum para todos nós. O fundamento apostólico não muda. A Santa Ceia, o batismo nas águas, aleluia, a adoração, a santidade, fazem parte do sacerdócio universal dos cristãos. É o que é comum para todos nós. Oração, isso não muda. Não muda com o tempo. Não muda pelo tamanho da sua igreja. Não muda pela sua idade. Não muda pelo tempo que você é cristão ou não. Não muda pelos seus conhecimentos. Não muda. Jesus é a base, é o fundamento de tudo. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Não muda. Esse é o fundamento. O fundamento apostólico está relacionado a uma mentalidade que vai pensar de acordo com os princípios eternos de Deus, que não mudam. O princípio da aliança, o princípio da autoridade, o princípio da semeadura, o princípio da obediência, o princípio do amor, o princípio do perdão. Os princípios fazem parte do fundamento apostólico. Aquilo que não muda. Então eu sou edificado, a minha maneira de pensar, de acordo com os princípios do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. Agora existe o fundamento profético, que é o mover espiritual, é o mover do Espírito Santo, relacionado a cada pessoa especificamente. Deus, ele tem um desenho espiritual para mim, para você, que é diferente. O mover profético, o mover do Espírito, quando nós temos o entendimento dos desenhos espirituais, o fundamento apostólico é a base para a igreja edificar e viver em santidade e adoração a Deus. Isso não muda. Paulo estava dizendo, se você edifica uma obra, uma igreja, um povo, bem ajustado nos fundamentos apostólicos, e debaixo de uma revelação profética, porque a revelação profética, ela é aquilo que o Espírito Santo está relacionado ao que o Espírito de Deus está fazendo hoje na terra. O religioso vive do que Deus fez, mas quem está debaixo do mover profético está vivendo aquilo que o Espírito está fazendo hoje. E ele traz então uma visão. Olha, existe uma base apostólica, um desenho apostólico, e os apóstolos, eles são levantados com uma capacidade de trazer os desenhos do céu. Ele traz a revelação do céu. Mas os profetas identificam a forma como aquele projeto está sendo edificado. Um traz o projeto, outro é a execução. Um traz o desenho, e o outro a forma como deve ser feito. O que precisa ser feito. Por que não está, a construção não está sendo edificada numa velocidade como deveria? Então você precisa conhecer os desenhos, os modelos, entender o funcionamento no mundo espiritual, os mistérios do reino,
segundo a revelação apostólica. Para você, pelo Espírito Santo, edificar debaixo de um mover profético. Quando Paulo fala, se você, ele está dizendo, verso 20, edificados, estão comigo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado. Então, se ele está bem ajustado, o que diz o final do versículo? Ele cresce, aleluia. A vida de Deus vai crescer dentro de você. É uma construção. Não adianta você pegar uma edificação, você faz o alicerce e constrói, coloca a parede fora do alicerce. Vai cair. Você está fazendo a coisa certa no lugar errado. Então, quando o Senhor, Ele não permite você avançar, Ele está dizendo, olha, existem áreas na sua vida que estão presas, existem situações espirituais que precisam ser soltas, você precisa quebrar algumas maldições, sair do cativeiro das trevas, para você ter uma mente renovada em Deus, para edificar uma obra segundo o desenho do céu. Aleluia. Amém? Vamos para Apocalipse. Aleluia. Apocalipse 21. Então, preste atenção. Vou tentar de novo. Isso é muito importante você entender. A palavra apóstolo, ela surgiu no Império Grego. Os apóstolos, eles eram, principalmente com Alexandre o Grande, eles eram generais, maduros, treinados, que passaram por várias batalhas, venceram e se tornaram estrategistas de guerra. Quando Alexandre, o Império Grego, começou a se expandir, ele levanta os apóstolos e ele coloca os generais para governarem as regiões conquistadas pelo Império Grego. Aqueles generais, os apóstolos, eles representavam uma estrutura de governo. Quando Jesus ele traz a ideia do desenho apostólico para os 12 apóstolos, na cultura que eles já haviam passado pelo Império Grego, a língua era grega daquele tempo, eles já tinham a ideia do que era um apóstolo. Então, os generais, eles eram colocados em uma outra terra, mas eles tinham uma estrutura, uma mentalidade de estabelecer ali a cultura grega. Eles então passavam todos por um treinamento na língua, na maneira de pensar, na música, na escrita, na filosofia, na cultura. Era um processo de discipulado, para usar a linguagem nossa. Então eles ficavam nas regiões para estabelecer uma estrutura de governo segundo o desenho do projeto de governo do Império Grego. Aleluia. E eles iam com equipes preparadas. E eles estabeleciam, Alexandre, ele era um jovem imperador, estrategista, inteligentíssimo. O cara era fora da curva. Ele treinava esses apóstolos. Ele preparava o que eles iriam fazer, as leis que iam ser estabelecidas, que era comum para todo o Império Grego. Irmãos, quando Deus traz a visão do modelo apostólico para a igreja,
ele estava trazendo algo que as pessoas pudessem compreender, que ele queria trazer uma cultura do céu, para estabelecer uma mentalidade, leis, valores, uma estrutura de governo, um modus operandi, uma forma de funcionamento na igreja, que pudesse ser de acordo com as leis do reino dos céus. Você não pode estabelecer o reino de Deus, sair daqui, retornar para a sua cidade ou para onde Deus te enviar, com um desenho apostólico errado, com uma visão errada sobre o reino, com uma motivação errada. Estão entendendo? Porque o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele não vai te dar autoridade se os seus valores não estão de acordo com os valores dele. Ele não vai te dar governo sobre as cidades, sobre as nações, se o desenho não está de acordo, se o seu modelo mental do evangelho, da igreja, do ministério, das suas motivações, do seu propósito de vida, não estiverem de acordo com o desenho do Supremo General. Então ele traz essa visão da forma como devemos estabelecer o seu reino na terra. Quantos estão entendendo? Aí ele chama você, fala: olha, eu quero você para trazer o meu reino na terra. Ok, Senhor, mas eu preciso que você renove sua mentalidade, que o Espírito Santo entre na sua vida, que Ele possa trazer uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Existem áreas na sua vida que você não vai ter autoridade, porque você está no cativeiro. Como é que você vai liberar os cativos? Eu preciso trocar sua identidade. Eu preciso, então, aí Deus levanta a escola do clamor, um exemplo, como tantos outros ministérios do reino de Deus na terra, para renovar nossa mentalidade, para trazer um desenho do céu para o seu coração. E você se enche do Espírito Santo, e Deus começa a ministrar no seu coração um desenho, uma visão, algo que Ele quer que você realize. E você não vai fazer isso sem o Espírito Santo. Ninguém faz isso sem o Espírito Santo. Ninguém faz isso sem o Espírito Santo. Nem Jesus se moveu na terra sem o Espírito Santo. Quanto mais nós. Eu quero que você se encha do Espírito Santo, porque Ele vai te revelar o rolo. Ele vai abrir os mistérios do reino dos céus. Ele vai te dar autoridade. Ele vai te ensinar o que precisa ser feito. O Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E o Espírito de Deus vem sobre você, mas há uma batalha dentro do seu interior. Aí Deus tem que te parar. Para. Fica 2 semanas lá em Belo Horizonte. Eu quero falar com você. Está errado. Seu desenho está errado. Os elementos da construção estão errados. As variáveis estão erradas. A quantidade de cimento está errado, de areia está errado. A bitola da ferragem está errada. Esse prédio vai cair. Para! E Deus te traz aqui para colocar as coisas em ordem. Existe um caminho. O meu reino, ele tem ordem. O primeiro caminho é que você se arrependa dos seus pecados. Que você vença o demônio da pornografia, da internet. Que você tire a avareza do seu coração. Que você ame a sua família. Que você sirva o seu cônjuge. Que você se submeta à autoridade dos seus pastores. Que você valorize as pessoas e não as coisas. Que você seja o servo do servo. Que você lave os pés das pessoas, como eu fiz. Para! Você está construindo de maneira errada.
Você está desejando algo que eu não desejo. Você quer ser visto, você quer ser aprovado. Não, eu quero que você sirva. Você quer ser reconhecido, você quer um ministério. Não, você tem que querer a minha presença. Você quer um título, a minha graça te basta. Deus quer colocar o seu desenho interior em ordem, para que quando você sair daqui, você saia daqui mais vazio de você mesmo e mais cheio de Jesus. Quando Deus colocou o desenho na vida de Jesus, Ele sabia o que Ele tinha que fazer. Ele sabia. É necessário que eu vá de aldeia em aldeia, anunciando e pregando o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Ele tinha o desenho. Ele tinha o desenho dentro dele. Quando os discípulos de João perguntaram para ele: és tu o Messias? Ou haveremos de esperar outro? Jesus passa o desenho para ele. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos são curados. Vá, diga para João que o meu desenho é o desenho do céu. Quando a pessoa não entende, ela pode vir aqui, irmãos, receber tanta coisa, de tantos homens preciosos e mulheres, e continuar construindo a parede fora do alicerce, se ela não começar de novo. A base de tudo é o arrependimento das obras mortas. Hebreus 6, o fundamento da nossa fé. Glória a Deus. E você começa a construir. Aí vai vir um mover profético tremendo. Vão ser pessoas, demônios vão sair, principados, potestades. Pessoa é liberta, mas ela tem um propósito. Não é libertar por libertar. Deus quer estabelecer o novo, um novo céu, nova terra, um novo coração, um vinho novo, um novo nome, novas vestes, uma nova vida, a nova Jerusalém, do Novo Testamento. Ele é o Deus de coisas novas. Ele faz novas todas as coisas. Meu irmão, pastores, companheiros de ministério, vamos tirar a nossa capa. Vamos perder para a gente ganhar. Vamos diminuir para que Ele cresça. Vamos deixar o reino de Deus entrar. Vamos nos inundar. Vamos sair daqui molhados do reino. Vamos sair daqui encharcados da presença. Vamos sair daqui cheios. Vamos sair daqui com desenhos claros de humilhação, arrependimento, quebrantamento, serviço, amor, a bondade do reino de Deus. Vamos diminuir para que Ele cresça. Quando vem a voz profética dizendo: olha, você está construindo o lugar errado, esse barraco vai cair, você está construindo sobre areia, o que você está fazendo não tem sustentação, não é isso, eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser a imagem do meu filho, ponto. Será que ser como Jesus não basta para você? Você tem que ter um reconhecimento. Qual que é o seu maior ministério, meu irmão? Ser como Ele. Amar o que Ele ama. Abominar o que Ele abomina. Não ser uma religião, mas um portador de uma vida, de uma pessoa. O meu ministério é uma pessoa. Não é o que eu faço. Quando eu casei com a Cris, eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu não casei com ela para ela lavar e passar, fazer comida para mim. Mas isso faz parte do pacote. E ela faz porque ela me ama. O ministério é consequência do amor. O que você vai fazer no reino
É consequência do seu amor por Jesus. Você não pode amar. Ela não casou comigo amando lavar, passar e cozinhar. Eu vou casar com o Rogério porque eu quero lavar para ele. Mas é isso que a igreja faz. A igreja quer Jesus para cumprir um ministério. Quantos estão entendendo? Você sai daqui mais apaixonado por Jesus do que você veio. Mais apaixonado pela presença. Mais apaixonado pela glória. Disposto a abandonar o que for necessário. O ministério vem como consequência. Estão entendendo? É consequência. Eu não trabalho, pago conta de água, luz, faço compra, coloco as coisas, cuido dos meus filhos. Eu não casei para isso. Eu casei por causa de uma aliança de amor. Essas coisas vieram como consequência. O ministério tão somente consequência de uma pessoa intensamente apaixonada por Jesus, intensamente apaixonada por Ele, intensamente apaixonado pela presença. O desenho está errado, irmãos. Muita gente fora estão se apaixonando pelo ministério mais do que pela presença de Deus. Estão se apaixonando pelo púlpito. Estão se apaixonando. Irmãos, estão se apaixonando pelas nações. Irmãos, eu amo as nações porque Jesus ama as nações. Mas eu amo muito mais Jesus do que as nações. Eu só amo as nações porque Ele ama as nações. Não se apaixone pela coisa errada, irmão. Que o Espírito de Deus possa trazer o desenho do céu durante esses dias. Que você esteja alinhando com o céu, alinhando o seu coração pelas prioridades de Deus. E ali, quando nós tivermos nesse exercício apostólico de estabelecer uma nova cultura de uma igreja apaixonada por Jesus, o reino virá, os mistérios do reino vão ser manifestos, a glória de Deus vai ser manifesta, nós vamos ter autoridade, nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter revelação, nós vamos servir com amor, nós vamos colocar em liberdade os cativos, quebrar os grilhões, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Você vai se mover debaixo da unção de Jesus, porque você vai estar como Ele é. Aleluia! Aleluia! Verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2, estão comigo? Sim ou não? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Você já viu uma cidade vestida de noiva? Você pode imaginar isso? Eu não sei como que João viu isso, mas ele viu uma cidade ataviada como noiva. Verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 9: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Verso 9. Final do verso 9. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o anjo fala para ele assim: eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro, a esposa. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande elevada. E me mostrou o quê?
Santa cidade, questão de matemática básica. Vou te mostrar a noiva e eu te mostro a cidade. Logo, a cidade é a noiva. Quem é noiva aqui? Então você é uma cidade. Por isso que Paulo fala sobre o edifício. Por isso que os 2 primeiros capítulos da Bíblia, sem o pecado, era no jardim, e os 2 últimos, uma cidade. Por isso que o projeto de Deus é uma edificação, é uma construção. Se eu sou uma cidade, se eu sou a santa cidade, se eu sou a noiva, se nós somos a cidade, se nós somos a igreja, se nós somos uma cidade, se o reino é uma cidade, se nós estamos edificando os edifícios de Deus, quando Paulo fala assim, lancei o fundamento como prudente construtor, 1 Coríntios 3,10, mas outro vem e edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica, ouro, prata, pedras preciosas, são os elementos da Nova Jerusalém. Aí depois Paulo fala assim, madeira, feno e palha, são os elementos naturais. O reino mineral é usado como uma metáfora para a edificação da cidade santa, para a edificação de valores espirituais que permanecem. O reino vegetal, madeira, feno e palha, são usados como uma referência daquilo que é humano, natural. Madeira na Bíblia fala do que é humano. Feno fala de hipocrisia, algo que tem volume, só aparência. E palha fala daquilo que é temporário, que vai ser extinguido pelo fogo. Madeira, feno e palha. Mas quando ele fala, você precisa edificar uma obra, que é ouro, prata, pedras preciosas, que são os elementos da Nova Jerusalém, ele está dizendo, edifique uma obra na terra, no seu ministério, com elementos que vão permanecer para a eternidade. Porque o seu chamado, o meu, se ele não for um projeto do céu, ele não é um projeto eterno. Mas se ele é um projeto eterno, Deus, ele vai nos dar ouro, que fala da glória, prata, que fala da redenção do Filho, e pedras preciosas, que fala da unção e dos dons do Espírito Santo. Ele vai, através das nossas vidas, manifestar a natureza de Deus naquilo que você está realizando. Então, o seu ministério, aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você está vivendo, tem que ser algo para a eternidade, senão será eternamente inútil. E quando Deus fala assim, olha, Jesus é a essência de tudo que é eterno, é a essência daquilo que Deus quer que se cumpra na sua vida. Você precisa focalizar em Jesus, ser como Jesus, viver como Ele, olhar para Ele, meditar nos evangelhos, estudar os seus ensinos. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. E você começa a se envolver com aquilo que Jesus se envolveu, para ser como Jesus foi, para trocar a sua natureza corrompida, vaidosa, orgulhosa, medrosa, cheio de tudo que a queda do homem proporcionou na alma do homem. E você começa pelo Espírito Santo a edificar dentro do seu espírito algo que é eterno, para você gerar um ministério que gere eternidade na vida das pessoas. Jesus não quer somente curar suas feridas, libertar você dos cativeiros. Ele quer gerar algo eterno dentro de você. E que você seja portador, como um general do céu, transportador de uma obra eterna, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós existimos, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui. Essa vida aqui é uma ilusão, essa vida aqui não existe.
Isso aqui é uma prova. Lute para ser aprovado, meu irmão. Se esforce para entrar pela porta estreita. Lute para ser aprovado e para edificar algo que permaneça. Para edificar algo que as gerações, como o poço de Jacó, até Jesus bebeu daquela água. O poço está lá em Belém até hoje. Produza uma obra que vai permanecer pelas gerações. O Espírito de Deus te trouxe aqui para trocar a sua identidade, trocar as suas vestes, abrir os seus olhos para a eternidade, colocar em você o Espírito eterno, estabelecer um desenho para que você possa edificar uma obra que permaneça, destruir o desenho do tabernáculo de Moloque, os enganos das trevas que estão aí dentro, os enganos, as mentiras, os preconceitos, os valores mundanos, tudo aquilo que você dá tanto valor. Jesus quer tirar tudo isso, tirar essas vestes sujas, colocar vestes novas. Ele parou você esses dias, Ele parou você para colocar no seu espírito, para que a voz profética venha estabelecer o alinhamento com o céu, para estabelecer o desenho correto, para que você possa edificar uma obra que permaneça. Você é a noiva, você é a Nova Jerusalém, você é a cidade, você é o edifício, você é a morada do Altíssimo, você está edificando uma obra que vai permanecer pela eternidade. Você está sendo revestido esses dias, a palavra está te lavando, a palavra e o Espírito estão trazendo o que é do céu, a palavra e o Espírito estão gerando em sua vida uma nova natureza, uma nova identidade, para que a glória de Deus seja vista através de você, em você e por você, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus tomar sua vida, deixe Deus estabelecer os desenhos do céu. Trabalhe para uma obra eterna, tenha Jesus como a essência de tudo, toma Ele como a sua maior motivação. Não é o ministério a sua motivação, Jesus é a sua motivação. Porque dele, Jesus, por meio dele, o Espírito Santo, e para ele, o Pai, são todas as coisas. E esse tempo, o Senhor vai mexer muito forte aí dentro. Ele vai estabelecer desenhos do céu no seu coração. Sonhos, palavras, a Bíblia vai se abrir aos seus olhos. Você vai começar a ver algo que não estava, que você não enxergava. Ele vai descortinar, tirar a cortina. Ele vai te tirar de um lugar no mundo espiritual para outro lugar. Ele vai te mover espiritualmente para que os mistérios do reino dos céus lhe sejam revelados. E você compreenda a razão pela qual você vive. Quando Jesus, em Mateus 16, ele vira para os discípulos e diz: quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem ser Elias, João Batista ou alguns dos profetas. Mas vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok, Pedro, porque você sabe quem eu sou, vou dizer quem você é. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. O que é uma chave? É algo que tem um segredo. A chave abre portas para você conhecer os mistérios. Quando você conhece Jesus, Ele te dá a chave. Ele é muito grande. É impossível nós conhecermos Ele em sua plenitude. Ele é muito grande. Jesus é muito grande. Jesus é muito grande. Mas o pouco que você vai conhecendo Ele, Ele vai te dando uma chave. Eu vou te dar a chave da minha misericórdia. Eu vou te dar a chave da minha bondade. Eu vou te dar a chave das nações. Eu vou te dar a chave da adoração.
Eu vou te dar a chave da autoridade espiritual. Eu vou te dar a chave da revelação da palavra. Eu vou te dar a chave agora para que você possa colocar em liberdade os cativos. Eu vou te dar a chave para fazer discípulos. Eu vou te dar a chave para pregar o evangelho. Eu vou te dar a chave agora para oração. Eu vou te ensinar a orar. Eu vou te dar a chave agora para que você seja e exerça a autoridade sobre principados e cidades. Eu vou te dar as chaves. Na medida que você vai me conhecendo, eu vou te dando as chaves para você receber dos meus mistérios. Na medida que você vai me conhecendo, os mistérios vão lhe sendo revelados. E na proporção do seu amor por Ele, é que você vai recebendo as chaves que te dão acesso aos mistérios do seu reino. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Não quero ministério, não quero nações. Eu quero o Senhor. Eu só quero isso, se o Senhor quiser isso para mim. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu coração. Eu quero lavar os teus pés com os meus cabelos. Eu quero quebrar o vaso de alabastro. O Senhor é a minha pérola. Eu quero vender tudo que tenho. Se o Senhor quiser me dar as chaves, eu recebo. Mas porque eu quero isso para te agradar, para te adorar. Eu não quero essas coisas para satisfazer as minhas vaidades, para ser aprovado pelos homens, para ser reconhecido na terra, para ser aplaudido, receber um like, para ficar famoso. Eu quero o Senhor. Por isso o Senhor me mandou no quarto de porta fechada, aonde o Pai que vem em secreto, Ele gosta das coisas secretas, Ele gosta dos mistérios, porque Ele é um Deus de mistério. Ele gosta do Santo dos Santos, que a gente entra lá sozinho. Ele gosta do relacionamento pessoal. Ele quer que você vá para lá. Não é o ministério público que te faz um homem de Deus, uma mulher de Deus. É o ministério do quarto da porta fechada. Quando os céus descem sobre o seu quarto, na sua cama, na sua presença, ali Ele se revela. É ali que você diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, pessoas aqui que tinham relacionamento com Deus e acabou. Pessoas que antes oravam, iam para o monte. Aquela fé simples. Acabou isso, irmão. Você cresceu. Você é muito bom agora. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu estou com saudades de você. Eu estou com saudades dos nossos momentos simples, sem ninguém. Deixa o Espírito de Deus te chamar para aquilo que é essencial. Deixa o Espírito de Deus te trazer de volta para o jardim. Volta para o jardim. Você foi expulso de lá por causa do pecado. Volta. O meu sangue abriu caminho para você. Volta para o jardim, meu irmão. Por isso que você está seco, não está frutificando.
O jardim era o lugar onde Deus via ter comunhão com o homem. O jardim hebraico, o significado dele era um pomar, lugar de frutificação. Não é jardim de flores. Na nossa cultura a gente tem a visão que era um jardim cheio de flores. Não, era um lugar aonde se produzia frutos, aonde havia vida, aonde havia fluência. Sabe, irmãos, o homem foi expulso dali por causa do pecado, mas Jesus abriu o caminho de volta. Volta para o jardim, que a sua vida, seu ministério, sua família, sua paz, sua alegria da salvação vai voltar. Vai haver vida fluindo, vai haver frutificação, porque você está no jardim. O sangue dele abriu um novo e vivo caminho para você voltar para lá. O véu foi rasgado. Volta, 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 volta. Você parou, volta. Há um grito no céu. Volta. Ele está gritando para o homem, para a humanidade: volta! Ele vai colocar os desenhos, Ele vai te ungir, Ele vai te dar autoridade sobre os demônios. Tudo isso vai acontecer se você estabelecer o fundamento correto, que é Cristo, a comunhão com Ele, conhecê-lo, amá-lo, desfrutar da presença, ser cheio da vida dEle, da humildade, da bondade, da misericórdia, dos atributos dEle, ser como Ele é, obedecer seus mandamentos, honrar pai e mãe, ser submisso às autoridades. Seja uma pessoa simples, viva fácil, viva leve, viva santo. Volta, volta. Se o Espírito de Deus ministrou algo ao seu coração, feche os seus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, volta, 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 volta. Ele vai te colocar no desenho, Ele vai te colocar no lugar. Esses dias serão dias onde os desenhos do céu serão colocados no seu espírito, onde Deus vai levantar aqui generais do seu exército. Mas você não pode perder a essência, que é o amor por Ele. Você não pode perder a essência da comunhão, do quarto, com a porta fechada. Aquele tempo que você virava a noite do monte, sozinho. Aquele tempo da simplicidade. Aquele tempo do quebrantamento. Aquele tempo da humilhação aos pés dEle. Aquela adoração que movia os céus, os anjos, que rasgava os céus. Você era tão simples, aí você começou no ministério, você é um grande pregador, você agora toca muito, você canta bem, você dança bem, você agora cresceu, você não tem mais tempo, você perdeu a essência, e não percebeu que a essência de tudo é Ele, a essência de tudo é Ele, a essência de tudo é Ele. Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. Volta, volta para o jardim, volta. Soriamate karadarabate. Fale com Ele, se arrependa, confesse, vomita tudo, fala a verdade, fala a verdade. Eu sou Deus, minha roupa está suja, Deus. Eu quero tirar a roupa da pornografia hoje, da avareza, da infidelidade, dos dízimos e das ofertas, da rebeldia contra as autoridades. Eu quero tirar as vestes da incredulidade, do medo. Eu quero trocar minha roupa hoje.
Confessa, renuncia, 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 desvincula do tabernáculo de Moloque, quebra a ligação com a adoração às trevas, quebra as conexões com o mundo das trevas, pelo sangue de Jesus. Eu vou te dar as chaves. Eu tenho muitas chaves para você. Você é minha cidade. Eu quero caminhar. Eu quero andar pelas ruas do seu coração. Pelos lugares da sua alma. Eu quero entrar nos lugares. Você é minha cidade. Eu quero trazer paz. Eu quero trazer alegria. Mas você tem que abrir a porta. Roketai karabashe. Shakaradarabasoro dorodo. Yeradarabasheda randa reka ramadalarabaso. Yerenalara mandalarabashere dere karamba dalarabaso radarabarabaraba yeradarabashe karadarabaso.
Tira todo o desenho errado através do arrependimento, através da confissão, da verdade. Tira tudo que tem te afastado da verdade, do fundamento que é Jesus. Deus, eu tenho sido preguiçoso. Eu tenho, Deus, sido negligente com a sua palavra. Eu não tenho orado como o Senhor disse. Eu não tenho sido, Deus, obediente às minhas autoridades. Eu não tenho amado a minha família como eu deveria. Eu não tenho praticado os mandamentos básicos que o Senhor requer de mim. Deus, eu sei que o Senhor tem coisas grandes para mim, mas eu preciso ser aprovado no pouco. Eu preciso ser fiel no pouco. Eu preciso ser fiel nas pequenas e importantes coisas. Pai, ajuda-me pelo Teu Espírito Santo a colocar em ordem o meu mundo interior, a colocar em ordem o meu mundo interior, a colocar em ordem, ó Deus, a colocar em ordem. Que esses dias aqui da escola, meu Deus, que as palavras me ajudem a colocar em ordem o que está fora do Teu desenho, dos Teus propósitos. Espírito Santo, Senhor, que sonda mentes e corações. Confesse, confesse. Seja sincero, verdadeiro. Anda na verdade. Você vai encontrar Jesus na verdade. Você vai encontrar Jesus na verdade. Ele é a verdade. Seja sincero com Deus, meu irmão. Seja sincero com você. Tira a máscara. Tira a hipocrisia. Coloca as prioridades certas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Socate carada rabarrada ladalarios. Sodaranda recatai carabachou. Chore darada rabachei. Toradarada recarabassoro. Socata carada rabachada. Vamos colocar de pé toda a igreja do Senhor. Você que pode, obviamente. Se você quiser, fique de joelhos, sentado. Mas nós vamos fazer uma oração de guerra aqui agora. Deus nos deu a direção aqui agora. Tem pessoas com a mente. Existem demônios que seguram a mente para a pessoa não ler a Bíblia, para a pessoa não ter revelação da palavra. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com a palavra de Deus. Pessoas que estão com a mente presas em cativeiros do engano. Fica horas e horas nas redes sociais, mas quando é para a palavra de Deus, ele não tem paciência, ele não tem tempo, ele não medita, e por isso não cresce. Coloque as duas mãos no alto da sua cabeça. Você não pode sair dessa escola da mesma maneira. Você não pode sair daqui relacionando com Deus e com a palavra de Deus da mesma maneira. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você vai encontrar Jesus na Bíblia, meu irmão. Em todos os livros tem uma marca d'água com a face dele. Em todos os livros aponta para Jesus. Você só pode encontrar Jesus na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ore comigo dizendo: pelo sangue de Jesus, eu renuncio agora toda conexão com as trevas que me impedem de compreender o mundo espiritual. Eu renuncio, em nome de Jesus, toda obra das trevas na minha vida, na minha mente. Eu renuncio a influência dos meus pecados passados. Eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Eu sou liberto. Eu não tenho aliança com as trevas. Eu não tenho parte com os demônios.
com os espíritos geracionais, regionais. Eu não tenho nenhum vínculo com o poder das trevas. Pelo sangue de Jesus, eu renuncio todo bloqueio, todo impedimento espiritual. Eu renuncio toda influência de demônios, principados, potestades na minha mente, na minha vida, no meu corpo. Pelo sangue de Jesus, quebrado está toda maldição, toda obra do diabo. Pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus em Apocalipse 12:11 diz: eu venci por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Bem forte, bem forte. Ore em línguas, ore em línguas. Comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Receba o batismo do Espírito Santo. Recebe o batismo do Espírito Santo. Xeradarabassou. Redarabaxera da redalariora da larabacei. Redaradalariora barabaxora da redalarios. Comece a orar em outras línguas. Comece a adorar em outras línguas. Comece a adorar. Xeradarabalariora barabassou. Yara da larabacei. Sei, 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 sei. Sei, 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 sei. Sei, carabarabassora da radalarios. Show. Sei, sei. Ore em línguas.